Hoje eu estou aqui com o Adriano, um dos detentos sobreviventes ao massacre do Carandiru, para falar um pouco sobre a realidade carcerária brasileira. Adriano, você que está aqui todo dia sobrevivendo, passando por isso, me diz como que é o sistema carcerário brasileiro? Bom, o sistema carcerário brasileiro, como você pode ver, essa falta de estrutura, a superlotação é extremamente precário. Sofremos todos os dias com falta de higiene, de limpeza, temos que dividir a cela com pessoas que muito maior do que a lotação, então é muito difícil ter que conviver com isso todo santo dia. Adriano, você com certeza já deve ter escutado a música Diário de um Detento, do Racionais. Em várias partes da música, eles mencionam o sistema. Quem você acha que é o sistema, Adriano? Bom, o sistema é o governo, né? Que o governo não investe em políticas públicas, não investe em oportunidade, não investe em projetos sociais capazes de reintegrar essas pessoas que estamos aqui na prisão e reintegrar novamente na sociedade. Em um trecho da música, eles cantam: cadeia guarda o que o sistema não quis, esconde o que a novela não diz. A que você acha que eles estão se referindo? Ao povo pobre, preto, favelado, que não teve oportunidade e por essas faltas de oportunidade teve que ir para o mundo do crime, porque somos seres humanos, precisamos comer, ter nossas necessidades, sobreviver. E o sistema, você pode ver que a grande maioria das pessoas que estão aqui somos nós, desse público que não teve acesso a oportunidades. E claro que o sistema não quer, o sistema joga para cá e o direito penal vai alcançar essas pessoas que não têm acesso à justiça, essas pessoas que não têm como se defender. Você pode ver que as pessoas de grandes famílias, de pessoas brancas que tiveram acesso a oportunidades, políticos, não estão aqui porque tem como se defender, porque o sistema quer essas pessoas, a imagem dele. Adriano, agora me diz um pouco como que foi passar por tudo aquilo, como foi passar pelo massacre do Carandiru, o massacre que inspirou a música O Diário de um Detento. Foi assustador. Teve uma situação que um policial chegou em mim e falou que tinha um molho de chaves. E se eu escolhesse a chave certa, eu estava vivo. Isso com a escopeta, a 12, na minha cabeça. Mas falou que se eu errasse o molho de chaves, a chave que abrisse a minha cela, eu estava morto. Mas, por sorte, eu consegui abrir. Eu gostaria de agradecer pela participação e pela colaboração que você teve com a gente. Queria saber se você deseja falar mais alguma coisa. Quero agradecer, eu sempre colaboro com o pessoal que vem aqui entrevistar a gente. E dizer que aqui, do lado de cá do muro, nós somos tratados como os brancos se tratam, sem distinção de raça, justamente por ter a maioria da população negra aqui na cadeia. Quero agradecer mais uma vez e dizer que, infelizmente, estou aqui de novo, mas em breve pretendo sair. Adriano Pereira da Silva foi um dos sobreviventes da invasão do Carandiru em 1992, mas foi preso novamente por roubar casas e bancos. O que aconteceu no dia 3 de outubro de 1992? Bom, para introduzir esse assunto, a gente precisa falar o que era o Carandiru. A Casa de Detenção de São Paulo ela foi inaugurada em 1920 e nos seus primeiros 20 anos de funcionamento, o Carandiru foi conhecido como um exemplo, tanto nacional quanto internacionalmente, por suas boas práticas de funcionamento, de educação dos apenados, de ressocialização, de higiene, de organização do local. Foi inclusive um local aberto à visitação, por ser realmente um exemplo a ser seguido, um modelo. E essa situação começou a mudar por volta de 1940, 20 anos depois, com a superlotação da penitenciária. Então, em decorrência dessa superlotação, o Carandiru foi perdendo sua essência do início. Virou um lugar de insalubridade, de superlotação, um caldeirão realmente de afloramento ainda mais da criminalidade, o que culminou em 1992 no massacre do Carandiru, resultando em 111 mortos. Há diferentes versões sobre o que aconteceu naquele dia, mas a versão oficial da polícia é de que houve uma briga no pavilhão 9 entre detentos e essa briga fugiu do controle.
E a polícia foi acionada, né? A polícia militar foi acionada pelo diretor da casa de detenção. E inicialmente eles chegaram com 300 homens, um efetivo de 300 homens. Esses 300 homens não entraram de uma vez. Primeiro, de acordo com a versão deles, entrou 83 homens. E vendo a situação que estava descontrolada e como eles foram recebidos já armados e com hostilidade, o restante dos homens entraram. De acordo com a versão da polícia, eles agiram em legítima defesa e, inicialmente, o resultado de mortes era apenas 8, sendo que, ao final da perícia, né, ao final da investigação, havia 111 mortos. Já a história contada pelos presos sobreviventes do Carandiru, a rebelião já tinha sido abafada. Em conversas com o diretor do presídio, eles já tinham entregado suas armas e permaneceram dentro de suas celas. Foi quando a polícia continuou matando, né? Então, de acordo com a versão deles, foi extermínio, foi massacre, não foi em legítima defesa. E essa versão é confirmada pelo perito criminal Oswaldo Negrini, que esteve no local, e afirmou que não houve um confronto entre polícia e detentos, já que os presos do pavilhão 9 estavam em suas celas, eles não tiveram possibilidade de reagir. Segundo ele, a quantidade de tiros encontrados, principalmente na cabeça e no tórax dos presos, e juntamente com as marcas nas celas, é um sinal de que a polícia já chegou atirando. Além disso, apenas 26 dos 111 mortos se encontravam fora de suas celas. Assim, as organizações de direitos humanos afirmam que a polícia agiu a fim de matar os presos, não de se proteger ou de conter a rebelião. Quem são as pessoas alcançadas pelo direito penal brasileiro? Bom, inicialmente nós temos o fato de que o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo. Então é um país que encarcera muito e de maneira desordenada. Não oferece condições dignas para os seus apenados. Então são condições insalubres, precárias, são péssimos acessos à saúde, ao trabalho, à ressocialização, à educação. E ao observar que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 3 a cada 2 presos são negros, a gente entende que o Brasil prende cada vez mais, sobretudo sua população negra. E essas prisões ocorrem principalmente em razão das condições sociais, não das condições somente de pobreza, mas de vulnerabilidade no geral. É uma vulnerabilidade muito grande de direitos, de acessos, de garantias, né? É uma falta do Estado, é uma ausência muito grande do Estado, já que majoritariamente essa população se encontra nas periferias, nas favelas do Brasil, né? E o direito é muito precário. O acesso à saúde, à educação, a um curso que profissionalize, que mostre outra realidade, né? A ascensão social é muito longe, é muito distante, é muito baixa. Então a criminalidade se impera nesses locais de vulnerabilidade e traz principalmente as pessoas negras a serem cooptadas pelas organizações criminosas e sendo seduzidas pelo mundo do crime. Essas pessoas também são tratadas diferencialmente dentro do sistema de justiça. No geral, os réus negros são aqueles que precisam mais de órgãos como a Defensoria Pública, que tem menos apoio da família, que tem menos condições, né? Não tem condições, na verdade, de arcar com um advogado, de arcar com uma boa defesa, e acabam presos, encarcerados. Enquanto que, no geral, os réus brancos têm um acesso maior a advogados, têm um acesso maior a testemunhas, a um apoio, a um amparo da família. Então, em geral, essa população carcerária é formada por homens jovens, negros, de baixa escolaridade e que vem principalmente dessas áreas de vulnerabilidade e ausência do Estado. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. A partir de uma análise feita da música Diário de um Detento, é possível a gente observar de antemão o contexto deplorável em que se encontravam as pessoas que residiam na casa, né? Então, assim, num contexto de falta de preparo por parte das pessoas que trabalhavam lá, quanto do próprio sistema com relação à organização, fica explícita a lesão aos direitos humanos sofrida por parte dos detentos. Inclusive, isso é retratado várias vezes na música, além também de mencionar nomes e figuras importantes que protagonizaram no dia do massacre. Bom, eles mencionam na música o nome do Fleury, que era um ex-governador do estado de São Paulo, e ele não estava presente no dia do massacre, mas numa entrevista depois ele fala que se ele estivesse disponível no dia, se ele estivesse presente,
ele teria sim dado a ordem de entrada para os policiais. Então, ele não se isenta de forma alguma, mas se manifesta de maneira negativa, né, com relação ao que aconteceu. Aviso IML, chegou o grande dia. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser neutro pelo telefone. Caviar e champanhe, Floripa almoçar que se for da minha mãe. Cachorros assassinos, gás lacrimogênio, quem mata mais Adão ganha medalha de prêmio. Além disso, o autor ele também faz menções claras aos policiais quando ele se refere a eles como cachorros assassinos, né, os responsabilizando pelo massacre, pelo assassinato coletivo que teve ali, e também se refere a eles como Robocop, que no filme original é retratado como uma máquina de matar do Estado. Então ele utiliza diversas caracterizações para poder se referir aos policiais que entraram na casa, que cometeram os crimes, enfim. Ficam evidentes na música todas essas protagonizações. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e rio como a hiena. Fleury sua gangue, vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário do detento. E assim, é um contexto deplorável, um contexto que lesa diretamente os direitos humanos, mas que infelizmente ainda é a realidade de muitas casas de detenção espalhadas pelo país. Então, nessa música do Carandiru retrata bastante essa violação generalizada, essa questão dos direitos feridos, dos direitos violados, e é o que realmente se encontra, é o que a gente pode observar, tanto pela atitude dos policiais, quanto pela atitude dos detentos, porque ali a gente tem alguns tipos penais, como por exemplo, homicídio, a gente tem o estupro, a gente tem o estelionato, a gente tem o tráfico, o homicídio por parte dos policiais, onde as suas vítimas são os detentos, e os crimes que os detentos cometeram, né, que é o estupro, que vai contra a dignidade sexual, o estelionato, que vai contra o patrimônio, o bem maior, que é a vida, né, também. Então, assim, isso a gente pode relacionar com a tese do STF, que é o estado da coisa inconstitucional, onde diz, assim, exatamente essa questão de violar os direitos, que foi o que aconteceu, onde mais de 100 detentos tiveram seus direitos violados, né, de forma generalizada. Em 8 de março de 1993, o Ministério Público acusou 120 policiais militares de homicídio, tentativa de assassinato e lesão corporal de 111 detentos. O então coronel da Polícia Militar, o coronel Biratã, em 2001, foi condenado a 623 anos de prisão por 102 mortes. No entanto, em 2006, a sua defesa recorre e o Tribunal de Justiça de São Paulo o absolve. O julgamento do massacre do Carandiru se arrastou durante muitos anos, até que em 2021, a decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de 74 policiais militares pelo massacre. Em São Paulo, abre caminho para a prisão dos acusados pelo crime depois de 29 anos do episódio. No mérito, o caso está sacramentado. Agora o Tribunal de Justiça de São Paulo terá de examinar a pena dada a cada policial e depois poderá expedir o mandado de prisão. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel.